Continuando a nossa aula aí, na matemática, nós vamos trabalhar a página 116, 117 e 118. Então, vamos pegar o nosso livro e abrir aí na página 116, 117 e 118. Então, vamos lá. Na página 116, nós vamos trabalhar os tipos de triângulos. Então, lembrando aí, né? No ano passado a gente já trabalhou que os triângulos são divididos em 3 grupos, né? O triângulo que tem as mesmas medidas, né? Os 3 lados iguais. O triângulo que tem 2 lados iguais e um diferente. E o triângulo que tem as 3 medidas diferentes, né? Olha aqui para vocês. O que é mesmo um triângulo? Responda e desenhe 2 triângulos diferentes. Olha aqui para vocês verem. Esse triângulo, ele tem 3 lados iguais, com a mesma medida. Esse triângulo aqui, ó, já tem uma medida com 2 e 2 com 4. Então, 2 medidas iguais e uma diferente. E esse triângulo aqui já tem 3 medidas iguais, 3 medidas diferentes. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, nós vamos responder. O que é um triângulo? Então, triângulo é um polígono de 3 lados. Quando a gente começa a aprender sobre triângulos, a gente aprende que o triângulo é uma figura de 3 lados, né? Lá quando é pequenininho, lá na creche, aprende que triângulo é uma figura de 3 lados. Então, o que vocês vão responder aqui? Triângulo é todo polígono com 3 lados, certo? Só isso. Agora, observe esse triângulo. Ele pode ser representado por A, B e C, que são as retas, tá vendo? AB, BC, AC, tá vendo? Então, as medidas de comprimento deles são 4, 4 e 2, certo? Agora, faço o mesmo os triângulos abaixo, indicando a representação e a medida do comprimento dos lados deles. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma régua e vão medir, né? Por exemplo, esse triângulo aqui, ele tem 4 por 5. E aqui do ladinho, ele tem 2. Então, vamos marcar esse primeiro aqui. 2, 4, e aqui tem 5, né? Que a gente viu? Isso. A mesma coisa vocês vão fazer com os outros, certo? Então, como que vocês vão dar a resposta aqui? Triângulo. Quais que são as retas? M, N, O. Quais são as medidas? Então, ó, maior, a gente começa com o maior, tá? Medida maior, 5 centímetros. Só que a tia Glaucia fez uma coisa errada. É o M, tem que ser o M assim, tá? 4 centímetros, 2 centímetros. Então, vamos lá, 4 centímetros. A tia Glaucia tá com a mão doendo demais. 2 centímetros. Depois, a mesma coisa nos outros. Primeiro eu desenho o triângulo, depois eu ponho as letras. Certo? Então, a tia Glaucia pôr pra vocês verem. A tia Glaucia tá com a mão doendo. Peraí que a tia tá caindo as coisas aqui da tia Glaucia. Então, ó. STR PWH. Para, Ben, sai da... O Ben tá atrapalhando a tia Glaucia aqui. DLK. Ah, se colocar a ordem das letras aqui diferente, não tem problema, tá?
XYZ e triângulo EFG. Então, vocês têm que medir os lados para colocar aqui. Primeiro, ó, aqui são 3 lados iguais, tá vendo? Então, ó, eu vou medir aqui, aqui e aqui, tá? Então, por exemplo, aqui vai dar 2 centímetros. 2 centímetros e 2 centímetros. Então, o que vocês vão fazer? 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Só isso, certo? A mesma coisa nos 3. Número 3, considere os 7 triângulos, que são esses 6 e mais esse de cima, e vocês vão responder. Os triângulos que têm 3 lados com as mesmas medidas... Mentira. Os triângulos que têm 3 lados com medidas de comprimento diferentes, ó. Qual é o triângulo que tem as 3 medidas diferentes? Vocês vão escrever. Qual que é? Esse ou esse? Qual que é? Ó, já fiz aqui, ó. 5, 4, 2. Eu já sei que é esse. Então, o que eu vou responder? Triângulo. Como é que é o nome dele? MNO. As letras, tá? Da medida, sempre com letra maiúscula. E qual outro? Tem mais um. E o triângulo, vocês vão olhar para saber, vocês têm que ter medida aqui, feita a resposta aqui em cima. Os três lados com medidas iguais. Ó, iguais. E a letra C, os que têm 2 lados com medidas iguais. Então, 2 lados iguais. Aqui é 3 lados iguais. Aqui é os 3 lados diferentes. Então, a tia Glaucia até grifou, fica mais fácil, certo? Depois, nós vamos fazer a página 117, que continua sobre triângulos. Então, vamos lá. Triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele em que um dos ângulos é reto. Ângulo reto, lembra que o ângulo reto é aquele que faz o L e tem um quadradinho com a bolinha. Lembra? Então, qual deles aqui é um triângulo retângulo e não um triângulo retângulo? Então, esse, eu vou olhar aqui, aqui. Aqui faz o quadradinho, ó. Aqui, aqui. Então, esse tem. Aqui não tem, ó. Não, não, sim. Não, não, não. Então, onde tem o quadradinho, sim. Onde não tem o quadradinho, não. Existem 2 tipos de esquadro, como indico no A e B. Olha aqui para vocês verem. Tá vendo? Eles são triângulos, ó. Qual desses esquadros tem a forma de um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é aquele que tem o ângulo reto, que dá para fazer o quadradinho com a bolinha. Então, vocês vão ver se é o A, se é o B. Qual deles tem 2 lados com comprimentos iguais? Tem 2 lados com a medida de comprimentos iguais. Qual deles? O A ou o B? Número 5. Desenhe aqui do ladinho um triângulo retângulo, ó. Um triângulo retângulo no qual o ângulo reto é formado por 3 e 2 centímetros de medidas de comprimento. Então, ó, eu tenho que desenhar um triângulo que tem o ângulo reto e que os lados tenham 3 e 2 centímetros, tá?
Fácil. 7. De que tipo são os 3 triângulos retângulos? De que tipo são os 3 ângulos, os triângulos retângulos? Como é que chama esse ângulo aqui? Como é que chama esse ângulo aqui? Como é que chama? Que a tia Glaucia desenhou. Nós já estudamos. Virou a página. Depois, nós vamos trabalhar os quadriláteros. Quadriláteros são as figuras que têm 4 lados. Então, o que é mesmo um quadrilátero? É o polígono que tem 4 lados. Aí, vocês vão desenhar uma figura aqui com 4 lados. Leia as informações. Trapézio é um quadrilátero com apenas um par de lados paralelos. Paralelogramo é o quadrilátero com 2 pares de lados paralelos. Ou seja, trapézio e paralelogramo, todos dois têm 4 lados. A diferença é que o trapézio tem um lado, um par de lados paralelos, ou seja, 2 lados iguais e 2 diferentes. E o paralelogramo são 2 lados, 4 lados iguais. Podem ser 2 lados maiores, 2 lados menores, tá? Ou os 4 lados iguais. Olha aqui para vocês verem. Escreva-se trapézio paralelogramo. Ó, 2 lados iguais, paralelos. Então, é um paralelogramo, ó. 2 lados paralelos. Ó, aqui é paralelo e aqui também os dois vão para a mesma distância, ó, para a mesma direção, ó. Então, aqui é um paralelogramo. Aqui, um trapézio. Aqui, um trapézio, porque, ó, 2 paralelos. E esse é reto, esse não é, tá vendo? Então, não estão indo para a mesma posição. Então, ó, aqui, ele não é nenhum nem outro. Por quê? Ó, esse vai para um lado, esse é reto, esse vai para um lado, esse vai para o outro. Então, não é nem trapézio, nem paralelogramo. Aqui, esse, o que vocês acham? Um. O que ele é? 2 lados, ó. 2 lados. O que ele é? Paralelogramo. Aqui, 1. Então, 2. O que ele é? Paralelogramo. Muito fácil. Quem esquecer, olha aqui no quadrinho roxo. 3. Use a régua e traceje, né? O que é tracejar? Desenhar. Um quadrilátero ABCD ligando o A com o B e o B com o C. Já tem as letras aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar, igual lá no prezinho, ó. Vou ligar as retas, os pontinhos e vou formar o desenho. Só isso. Então, eu vou desenhar aqui e vou escrever embaixo se ele é paralelogramo ou se ele é trapézio, certo? Tá muito fácil a aula de hoje.